Chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a mobilização de parlamentares para restringir decisões monocráticas do STF, CPI da Covid e pautas do Congresso. Eu converso com Oriovisto Guimarães, senador pelo Podemos do Paraná, autor da PEC das liminares. Senador, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer muito grande estar aqui na Gazeta falando com você e com todos os telespectadores. Bem, senador, e vamos falar sobre a reapresentação dessa PEC que discute as decisões monocráticas do STF. A gente tem visto várias decisões bastante polêmicas, algumas delas, ou a maior parte, depois é encaminhada ao plenário. Eu queria saber qual seria a proposta mesmo dessa PEC, qual seria a mudança que deveria ocorrer. Então, Denise, para que eu possa explicar bem a quem nos assiste, só para ter uma ideia, o ano passado nós tivemos cerca de 1.264 decisões monocráticas, ou seja, decisões de um único juiz que decidiu sozinho. Esse ano nós já tivemos 320. O nosso Supremo Tribunal Federal deixou de ser um colegiado e passou a ser um conjunto de 11 ilhas. Decidir colegiadamente tem sido a exceção. Normalmente eles decidem isoladamente. Decisões monocráticas. Isso tem criado uma insegurança jurídica enorme para o nosso país. Para dar um exemplo mais recente, nós tivemos o Nunes Marques, a semana passada, dizendo que os templos podiam reunir os fiéis, e no dia seguinte tivemos o Gilmar Mendes dizendo que os templos não poderiam reunir os fiéis. Isso é só um exemplo, mas isso acontece o ano todo, todos os dias. Como é que faz para acabar com essa insegurança jurídica? É preciso disciplinar essas decisões. Ocorre ainda um outro absurdo, Denise. Hoje, se todo o Congresso, 503 deputados, 81 senadores e mais o presidente da República fizerem uma lei, um único ministro do STF sozinho pode dar uma decisão monocrática, liminar, dizendo que a lei é inconstitucional, e demorar 4, 5, 6 anos sem decidir o assunto, e ele passa a poder mais um homem sozinho, mais do que 2 poderes da República, o Legislativo e o Executivo. Então essa minha PEC, ela visa exatamente disciplinar isso. Dizer que as PECs terão que ser no seu controle de constitucionalidade, na questão de atos normativos, tem que ser pelo colegiado. E que se for feita num plantão pelo juiz de plantão, no dia seguinte ou 2, 3 dias depois, necessariamente elas têm que ser decididas pelo colegiado, de tal forma que o Supremo diminua substancialmente a quantidade de decisões monocráticas e que a gente passe a ter realmente um colegiado. Agora, senador, não há também um excesso de demanda, inclusive por parte dos parlamentares, por decisões monocráticas do STF que não iriam diretamente para plenário? Nós tivemos isso, inclusive, agora, em relação à instalação da CPI, né, que foi uma solicitação de senadores para que houvesse essa obrigatoriedade do presidente do Senado instalar a CPI. O ministro Barroso tomou a decisão e depois mandou a plenário, inclusive o ministro Marco Aurélio Mello questionou se deveria ir para plenário mesmo, porque para ele a decisão monocrática já teria validade. Então, como é que se faz um filtro em relação a essas decisões? Proibindo, Denise, simplesmente proibindo, mudando a regra. Porque, veja, o tempo que passou da decisão monocrática até a decisão do colegiado, no caso dessa decisão monocrática do ministro Barroso a respeito da CPI da Covid, que do ponto de vista jurídico foi perfeita, ele estava certo do ponto de vista jurídico. E se nós tivéssemos já aprovado essa PEC, não teria tido nenhum prejuízo, porque 2 dias depois ela foi a plenário e o plenário confirmou. Então, poderiam ter decidido diretamente pelo plenário. Nesse caso, não foi um grande problema, mas eu teria centenas de outros casos para te ilustrar, aonde houve uma decisão monocrática e elas não foram para o plenário até hoje. Questões referentes a impostos, envolvendo bancos e outras coisas, que fazem 4 anos que tem uma decisão monocrática que até hoje o plenário do Supremo ainda não julgou. Então nós estamos também limitando esses prazos.
Outra coisa que acontece, Denise, muito séria no Supremo, não só no Supremo, mas no Superior Tribunal de Justiça também. O ministro pede vista de um processo, leva o processo para casa e fica anos com esse processo e não despacha. Isso é uma forma de decidir sem decidir, porque aí o prazo expira, aí as coisas acontecem. Então nós estamos também disciplinando esse período de pedido de vistas, no máximo para 6 meses. O ministro pediu vista de um processo e em 6 meses ele passa a ser obrigado a devolver esse mesmo processo. E, senador, o senhor acha que agora essa PEC tem condição de passar no Congresso? Olha, eu acho que sim. Eu acho que os últimos 2 anos foram assim, muito ricos em exemplos de quanta crise nós tivemos, quanta insegurança jurídica o nosso Supremo criou com essa história de decisões monocráticas. Não só no Supremo, nos outros tribunais também, no STJ também. Então, é preciso disciplinar isso, de tal forma que a nossa justiça seja melhor, de melhor qualidade, mais ágil, que não se decidam as coisas por prazos ou por decisões monocráticas que ficam para ser resolvidas, sabe Deus quando. Perfeito. Agora, senador, eu queria aproveitar para saber como é que o senhor está vendo a formação da comissão da CPI da Covid no Senado. Denise, eu te confesso que de início eu gostei muito da comissão, porque ela tem 4 senadores que são realmente independentes, senadores que não são nem contra o governo Bolsonaro e nem são bolsonaristas. Ela tem 3 senadores que são de oposição ferrenha e tem 3 senadores que são bolsonaristas, que apoiam o governo. De formas que a maioria são senadores independentes e que são os que vão realmente decidir os rumos dessa CPI. Nós não temos ainda definido quem será o presidente e quem será o relator. Dizem que será o relator o Renan Calheiros e dizem que será o presidente o senador lá pelo Amazonas, me socorra. Omar Aziz. Omar Aziz, exatamente, meu amigo Omar Aziz. Isso precisa ser confirmado primeiro para que a gente diga alguma coisa depois, né? Por hora isso ainda não está confirmado, mas a composição da CPI é muito boa. O senhor acha que pode levar a resultados importantes? Veja, Denise, eu não espero grandes resultados dessa CPI. O que eu espero da CPI não é nenhuma crise política, nenhum impeachment, nada disso. Mas eu acho que o país passou por uma pandemia, está passando por uma pandemia, com quase 400 mil mortes, e o país foi muito mal conduzido. O presidente errou muito. Ele está no 4º ministro da Saúde, ele nos chamou de marica, disse que era uma gripezinha, enfim, cometeu todos os erros possíveis e imagináveis na condução dessa pandemia. Então eu acho que é obrigação nossa apurar responsabilidades, apurar onde foi que erramos, por que faltou oxigênio em Manaus, por que estão morrendo tantas pessoas, por que tivemos vacina antes. Isso eu acho que tem que ser apurado, até para que o Brasil não incorra nos mesmos erros, caso ocorra outra pandemia. Eu agradeço muito a participação de Oriovisto Guimarães, senador pelo Podemos do Paraná. Senador, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, muito obrigado a vocês. Vocês.